Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, fortalecendo você e a sua família, e que a nossa família possa estar aos pés de Cristo, por meio da palavra do nosso Deus. Irmãos, quando nós vamos fazer um bolo, é necessário que nós sigamos a receita corretamente. E é necessário também que nós coloquemos todos os ingredientes. Há até alguns ingredientes que podem faltar, mas se faltar o ingrediente principal, está tudo perdido. Na verdade, nós devemos entender que em algumas receitas, aquilo que é principal não pode faltar. Né? Talvez num churrasco não pode faltar a carne, né? Numa macarronada não pode faltar o macarrão. E uma das coisas que nós observamos é que no casamento, na família, também tem um ingrediente principal que não pode faltar, que é a presença do Espírito Santo. E nós queremos falar hoje sobre a presença do Espírito Santo na sua família, para que todas as coisas corram bem, para que você tenha uma família feliz. Vamos ler um texto que fala sobre isso? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu li o texto de Gálatas, capítulo 5, o verso número 16. E esse texto faz um paralelo muito interessante com o de Efésios, capítulo 5, verso número 18. Lá em Efésios diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Andar no Espírito e encher-se do Espírito são expressões sinônimas, são expressões semelhantes, que realmente trazem a mesma ideia de comunhão, de proximidade com o Espírito Santo. Há muitas famílias que passam por dificuldades nos seus relacionamentos internos. O marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais. E essa dificuldade tem um motivo muito certo, que é a falta de um ingrediente principal, que é o Espírito Santo. Na verdade, essa falta do Espírito Santo na vida das pessoas é por causa daquilo que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 19, o verso número 8, que é a dureza do coração. O homem com seu coração duro prefere buscar os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades e deixam de lado as ordens e as orientações de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus várias orientações, exortações de como que os pais devem tratar os filhos, de como os filhos devem obedecer aos pais, de como os maridos devem amar e viver pelas suas esposas, e também como as esposas devem viver em relação aos seus maridos. Mas o que acontece é que o orgulho, é que a falta de amor a Deus, principalmente também ao próximo, o egoísmo, o orgulho, falam muito mais alto no coração humano do que o desejo de procurá-lo, de procurar servir a Deus e buscar essa orientação na palavra de como buscar e fazer aquilo que é o correto para a nossa família. Quando há um problema nos relacionamentos, o que se procura fazer da maneira mais fácil é a separação. Muitos casais se divorciam quando está vendo que alguma coisa está dando errado. Muitos pais abandonam seus filhos. Muitos filhos desprezam seus pais. Talvez a separação e em relação aos casais, o divórcio é algo mais buscado e talvez é a solução mais fácil. Mas será que é a solução que Deus quer? Será que é isso que Deus coloca na sua palavra para seguir?
É claro que não. Nós observamos o próprio Jesus dizendo que ele odeia, que Deus odeia o divórcio, que isso não traz alegria para o ser humano. Realmente traz mais problemas, mais dificuldades e muito mais, e acentua-se muito mais as dificuldades na família. O que nós observamos como alguns motivos, para o divórcio, que as pessoas sempre colocam, é que a incompatibilidade de gênios. Alguns dizem que faltou comunicação, outros se divorciam por problemas financeiros, e existe aquela mais famosa desculpa que é: o amor acabou, né? E as pessoas falam assim: mas por que você se separou? Já não havia mais amor e o amor acabou. Quando que o amor, ele não acaba? A própria palavra de Deus fala que o amor não acaba. O que acaba é o nosso desejo de lutar, de insistir, de viver pela outra pessoa, de dedicar-nos a outra pessoa. Na verdade, não é o amor que acaba, mas quando alguém fala isso, o que demonstra realmente é o fracasso humano em relação a Deus e em relação ao próximo. O que nós observamos, irmãos, é que o que de fato leva muitas famílias a uma desestruturação é a dureza do coração, é os homens longe de Deus, longe de fazer a vontade de Deus. O que nós observamos é que o texto que nós lemos fala: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. É andar no Espírito. O que nós devemos observar é que nós devemos buscar esse andar no Espírito, buscar a presença do Espírito. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: encher-se do Espírito. Que é o quê? É realmente buscar a presença do Espírito Santo na sua família. É buscar a presença do Espírito Santo no lar. E como que nós podemos fazer isto? Podemos fazer isto buscando na palavra de Deus, a orientação necessária para as nossas vidas. Buscar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar nela, encontrar nela a solução para os nossos problemas. Mas não apenas encontrar, mas observar os seus mandamentos e aplicá-los na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não aplicam esse conhecimento na sua casa, no seu lar. Não adianta conhecer se não for para aplicar, se não for para colocar em prática. É conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, colocar o seu coração na prática da palavra de Deus e também instruir os filhos na palavra de Deus. A palavra de Deus serve para orientar a nós mesmos, para que nós possamos andar no caminho correto e também para orientar os nossos filhos, para que eles andem no caminho correto. Buscar orientação na palavra de Deus para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós andemos no Espírito Santo. Nós devemos também orar, buscar a comunhão e a presença do Espírito Santo na nossa vida por meio da oração. Uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de dedicação ao Senhor, fazendo com que as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições sejam postas diante do Senhor. Meus irmãos, saibamos que nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer toda a vontade de Deus. Nós não somos capazes de manter a nossa família feliz por nós mesmos. Nós precisamos de ajuda. E nós precisamos da ajuda de Deus. E vamos buscar essa ajuda por meio da oração. Dobrando os nossos joelhos, colocando os nossos clamores, as nossas petições diante de Deus. E Ele atenderá as nossas orações, sabendo que o nosso clamor se chegará diante dEle.
Nós devemos entender que nós não podemos fazer, mas Deus pode resolver todos os problemas da nossa vida. E é a Ele que nós devemos buscar. Quando nós reconhecemos que precisamos do auxílio do Senhor, estamos nos colocando de uma maneira humilde diante do Senhor, pedindo o seu auxílio para que Ele socorra a nossa família, mesmo com as nossas fraquezas e imperfeições. E se você consegue reconhecer as suas imperfeições diante de Deus, reconheça as suas imperfeições diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus filhos, diante dos seus pais. Reconheça e mude e transforme-se. Nós observamos também que quando nós erramos, para nós termos uma comunhão com o Espírito Santo, para que nós andemos no Espírito, para que nós sejamos cheios do Espírito, nós precisamos reconhecer os nossos erros e arrependermos dele. Buscarmos o perdão de Deus e voltarmos para o caminho certo. Muitas vezes nós fomos criados de uma forma ou aprendemos de um jeito, mas talvez não é o jeito certo de viver, não é o jeito certo que nós devemos nos colocar diante das pessoas que estão à nossa volta. E podemos pedir perdão ao Senhor, arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas e voltarmos verdadeiramente a Deus, porque Ele nos dará a direção certa para a nossa vida. Meus irmãos, que você tenha o ingrediente principal na sua vida, a presença do Espírito Santo, e que a sua família seja uma família cheia de bênção e fortalecida pelo poder de Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, abençoa, Senhor, todas as famílias que nos ouvem. Abençoa, Senhor, todos os lares que agora receberam, Senhor, a Tua instrução, e que eles sejam abençoados e fortalecidos pelo Teu Santo e Bendito Espírito. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.